No vídeo de hoje eu quero fazer um compilado aí do que aconteceu na semana no mercado. Vamos falar sobre o preço do Bitcoin, preço do dólar, um pouco de mercado de ações aí no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. E vamos falar sobre o que eu espero aí para a semana que vem, certo? Então o preço do Bitcoin, por exemplo, chegou na máxima histórica aí, passando dos 124 mil dólares, mas logo já corrigiu e estamos agora em 117 mil dólares. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes disso eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a Bipa, então você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange muito fácil de utilizar, é bem intuitiva, e eles têm também um cartão com cashback em Bitcoin, então várias soluções bem legais aí para os bitcoinheiros. Se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com os links e todas as informações. Bom, então vamos dar uma olhada aqui o preço do Bitcoin para a alegria de quem ainda queria comprar alguns satoshis e estava preocupado com o fato do preço do Bitcoin talvez disparar aí, atingir novas máximas históricas e estar, entre aspas, muito caro. Então o preço voltou aí, corrigiu muito rápido. Então a gente chegou ali nos 124 mil dólares e corrigiu para os 117. É interessante como o preço do Bitcoin ele está subindo de forma mais tranquila neste ciclo de alta, certo? Então a gente teve um ciclo de alta em 2013, depois um em 2017, 4 anos depois em 2021, 4 anos depois em 2025, que é o ciclo que estamos vendo agora. E é um ciclo cada vez menos volátil. Isso fica bem claro quando a gente olha o Mayer Multiple, né? Eu já mostrei algumas vezes aqui. Então a volatilidade do preço vem reduzindo ao longo do tempo. O Mayer Multiple aí, ele leva em consideração uma média móvel, e quanto mais alto está esse índice, mais esticado está o preço. E está abaixo da média aí de 1.3, da média histórica aí desse índice. Então, embora a gente esteja muito próximo da máxima histórica, este índice ainda não está muito esticado. O que é bastante interessante, pode denotar a possibilidade de novos topos ainda para este ciclo, o que é particularmente o que eu acho mais provável. É importante lembrar aqui o disclaimer clássico do canal, de que isso não é uma dica de investimentos. Então, eu sempre faço esse disclaimer aqui em todos os vídeos. Mas, particularmente, eu acho que a gente ainda não chegou no topo deste ciclo. A gente pode ver um novo topo histórico, talvez ainda nessa semana ou na semana que vem. Porque, na verdade, o cenário econômico ele continua o mesmo de quando o Bitcoin rompeu o limite aí. E provavelmente algumas pessoas realizaram aí algumas posições, né? Como a gente pode ver aqui no gráfico de preço. Mas eu, particularmente, acredito que ele pode atingir novas máximas aí, talvez para a semana, talvez para semanas seguintes. Eu acho que um dos principais fatores que pode influenciar negativamente no preço do Bitcoin, dado todo o cenário positivo que a gente vai falar também, é a questão macroeconômica global. Então, se, por exemplo, deixa eu achar aqui o SP500, onde está o SP500, eu nem sei se está aberto aqui, mas o SP500 é a bolsa de ações aí dos Estados Unidos. Eu vou abrir aqui só um pouquinho. Então, o SP500 aqui, para quem não sabe, são as ações dos Estados Unidos e elas estão aí no próximo da máxima histórica. Peraí, eu vou abrir outro gráfico aqui, na verdade. Pronto, agora sim o SP500. E por que o SP500 é tão importante, a Bolsa dos Estados Unidos? Porque ainda é a principal economia do mundo. Então, quando a gente tem um cenário de crise econômica global, como a gente teve aqui em 2008, como a gente teve em 2020 e como a gente teve recentemente, agora em abril de 2025, o preço de todos os ativos aí com maior liquidez, eles caem. O Bitcoin é um ativo com muita liquidez, porque ele é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o Bitcoin ele foi criado aqui neste momento de crise do subprime, crise de 2008 e 2009, né? E desde então o SP500 se valorizou em mais de 600% em dólar. Então é um cenário de economia, índices globais crescendo e de liquidez no mercado. Quando a gente dá uma olhada aqui nos indicadores do Banco Central dos Estados Unidos, a gente vê aqui expansão da base monetária e manipulação na taxa de juros para baixo, certo? Então a gente teve aqui, aumento da taxa de juros, gerou aí a crise de 2028, não gerou, né, mas estourou a bolha de 2008. Eu disse 2028 não, né? 2008. E desde então a gente tem juros artificialmente baixos. E toda vez que o Banco Central tenta subir juros, a gente tem aí o mercado passando mal, certo? Por quê? Porque justamente bolhas foram criadas aí com essa manipulação de taxa de juros e impressão de dinheiro. Então a gente tem um cenário onde o SP500 aqui está muito valorizado e se a gente tiver uma correção econômica mais grave, a gente pode ver uma correção no Bitcoin também. Isso já aconteceu várias vezes. O último exemplo é aqui o exemplo recente que eu mencionei, certo? Cadê? Está aqui o gráfico.
onde o SP500 caiu e o Bitcoin caiu também. Então temos esse cenário, se a gente tiver uma coesão econômica global mais forte, a gente pode ver o preço do Bitcoin corrigindo um pouco mais, certo? Mas particularmente eu acredito que se isso não acontecer, a gente pode ver renovações aí no topo histórico. Inclusive até nas notícias aqui, vamos dar uma olhada notícias, se tem alguma que fala de topo histórico aqui, eu acho que aqui não tem nenhuma, mas eventualmente eles falam aí de topo histórico estimado em 150 mil, em 200 mil, alguma coisa assim. Então, a maior parte aí dos analistas, investidores estão estimando esse patamar de preço. Inclusive, quando a gente olha para alguns gráficos aqui e linhas de tendência, né, como o Bitcoin Rainbow Chart, a gente vê que o preço está muito próximo aí de uma linha de acumulação e compra, certo? Então, abaixo aí de uma linha mediana. Então, para chegar numa linha mediana, seria entre os 185 e 250 mil dólares. Então, seria um patamar de hold ou still cheap, né? Ainda está barato. Então, geralmente, pelo menos nesse patamar que o preço do Bitcoin chega em momentos de alta aqui, né? Geralmente, inclusive, passando desses patamares de preço. Claro, esse padrão pode ser quebrado, a gente pode estar vendo uma valorização muito mais suave e constante aqui. Pode ser que, de fato, isso esteja acontecendo. Também a mesma coisa quando a gente olha o Bitcoin Long Term Power Law, ainda não parece estar aqui numa máxima, né? Não parece estar cruzando muito essa linha média de tendência aqui, a linha verde. Então, de acordo com os indicadores, ainda podemos ter uma alta ainda neste ciclo. E quando a gente olha a economia global de uma maneira geral, a gente tem um cenário bastante interessante. Então, essa notícia mais recente aqui, né, do Bitcoin subindo após o Trump liberar planos de aposentadoria para fundos cripto, né? Então, a possibilidade de fundos de aposentadoria comprarem Bitcoin, dentre outros ativos. E todo um cenário, né, a dívida dos Estados Unidos que já passa de 36 trilhões de dólares, então os investidores estão procurando alternativas aí, Bitcoin e ouro, ambos na máxima histórica, e temos algumas notícias aqui, por exemplo, o ETF da BlackRock, né, BlackRock é a maior gestora de investimentos do mundo, eles têm um ETF de Bitcoin deles, foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, então 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde. Então a gente tem um cenário macro muito bullish, muito otimista aí para o preço do Bitcoin, então acho bem possível que a gente veja novas máximas, até porque a gente testou aí essa máxima aí de 124 mil dólares recentemente e tudo, nada mudou desde então, né? Então pode ser que a gente veja a renovação dessas máximas aí na próxima semana ou sem ser na semana que vem, na próxima ainda. É claro, a gente não tem uma bola de cristal, então a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Bom, contrato de ouro aqui também na máxima histórica, Bitcoin em real brasileiro também muito próximo da máxima histórica, 634 mil dólares, mas a gente vê um dólar em um patamar bastante interessante, né? Então 5,40, não muito alto, dado toda a instabilidade política e econômica no Brasil. Eu acho que algumas pessoas já estão precificando uma melhora política em 2026. Espero que eles não estejam demasiadamente otimistas, certo? Espero que isso realmente aconteça. Por exemplo, o que aconteceu na Argentina aqui, que mostra que é possível aí uma melhora econômica substancial, né? Então, Milei aqui, por exemplo, foi eleito em novembro de 2023. Desde então, o ETF da Argentina se valorizou mais de 100% em dólar. E a gente tem várias notícias interessantes aí para a Argentina que eu já mostrei em outros vídeos. Então, talvez algumas pessoas já estejam precificando essa mudança política no Brasil. Eu ainda não consigo ver isso claramente, então eu estou com o pé atrás aí em relação ao Brasil ainda. Inclusive porque se a gente cotar em dólar aí o Ibovespa, né, a gente pode observar que quem comprou o Ibovespa em 2010, por exemplo, e segurou até hoje, perdeu dinheiro. Então é importante tomar esse cuidado de pelo menos corrigir pelo dólar ou preferencialmente ainda pela expansão da base monetária. Então a situação no Brasil meramente aí dolarizando o ativo não é muito boa, certo? Mesmo que a gente tenha aí um ganho nominal aí positivo, mas o ganho real não chega a ser positivo. E a gente tem também alguns problemas pontuais aí no Brasil, ações aí do Banco do Brasil caindo 30%, que não é bom. O Banco do Brasil é uma empresa
muito relevante aí no mercado brasileiro e depende muito da política, certo? Diferente de outros bancos que não dependem tanto do cenário político. Então, queda de 30% é preocupante, sim. A gente está, de certa forma, se afastando aí, infelizmente, de países desenvolvidos, países mais livres, como os Estados Unidos. E talvez mesmo a gente possa, eventualmente, gerar aí uma distância da Europa, o que pode ser bastante ruim. Então, no cenário atual, a gente está indo para um cenário ruim, certo? Eu espero que isso mude, eu espero que isso seja revertido, mas, por enquanto, temos um cenário bastante instável. Aqui, o ETF da Argentina, que eu já mostrei antes, então, possibilidade do Brasil se recuperar existe, basta aí uma agenda de facilidade de fazer negócios, de mais liberdade econômica e, enfim, o Brasil ele tem, na verdade, problemas estruturais muito grandes, né? O problema da criminalidade, problema da educação e por aí vai. MicroStrategy aqui, então, teve uma correção interessante aí nos últimos dias. O topo aí estava em 423, 430 e poucos mil dólares e agora está abaixo dos 400 mil dólares. Então, correção interessante aqui para a MicroStrategy. 9% em dólar nos últimos 5 dias. No mês, 20% em dólar. Então, olha só, correção interessante para talvez a principal Bitcoin Treasury Company, certo? E se o Bitcoin renovar as máximas históricas, a gente pode ver como é de praxe aqui nas Bitcoin Treasury Companies, mais especificamente na MicroStrategy, uma valorização ainda mais brutal aí que a valorização do próprio Bitcoin, certo? Então, seria um Bitcoin com mais risco, mais volatilidade e, em caso de valorização, mais valorização, né? Claro, se a gente olha nos 6 meses aí, a gente já não consegue ver essa queda, mas 20% aí em um mês já é bastante coisa. É interessante, ainda mais considerando que o Bitcoin está próximo da máxima histórica, né? A gente colocar aqui o Bitcoin no mês, se manteve mais ou menos no mesmo preço. Bom, SP500 aqui então, muito próximo da máxima histórica. Se a gente pegar no anual, ele teve 10% de valorização em dólar aí, depois se recuperando bastante dessa queda. Então, interessante, a economia global ainda está indo relativamente bem e a gente vê que a gente tem liquidez global, né? Tem esse artigo bem interessante da Lynn Alden que ela fala sobre a relação entre liquidez global e preço de ativos, Bitcoin, SP500, ouro e outros ativos. Então, quando tem mais dinheiro na economia rodando, né, mais liquidez, geralmente a gente vê uma valorização desses ativos. Por isso que eu falei da questão no início do vídeo da crise global e como é que isso pode impactar o preço do Bitcoin. Então, SP500 aqui também, e lembrando, a gente tem conflitos no mundo inteiro, então digamos que a gente tenha aí um conflito mais acentuado e relevante, a gente pode ter uma complicação econômica global também. Dólar aqui também no patamar que eu particularmente considero interessante, abaixo de 6 aqui com toda a instabilidade política, eu acho interessante, embora a gente tenha, claro, uma taxa Selic alta, taxa de juros básica, né, alta nominalmente, né, porque quando a gente pega a expansão da base monetária, talvez nem seja tão alta assim. Bom, então resumindo aqui o que eu espero e o que aconteceu, então o Bitcoin passou a máxima histórica recentemente, atingiu 124 mil dólares e eu particularmente, novamente, não temos como prever o futuro, mas eu acho que existe uma grande possibilidade, uma grande probabilidade da gente romper ainda as máximas históricas aí nas próximas semanas. Lembrando, não é uma dica de investimentos, não temos como prever o futuro, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão esperando aí para o preço do Bitcoin? Vocês estão aproveitando, aliás, essa queda ou não? Enfim, quero saber o que vocês estão fazendo e esperando para estas próximas semanas. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.